Boa noite mais uma vez. Tá dando para ouvir? Tá, né? Eita! Eu acho que o iPad hoje está meio doido. Levou o tombo vindo para cá. Vamos estar abrindo nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Esse ano eu comecei muito falando sobre a questão de mudanças de atitudes que a gente precisa estar tomando. E uma das coisas que tem me incomodado ao longo desse ano é a situação que o nosso país realmente tem passado, né? Eu tenho falado também ao longo desses anos, né, como a própria igreja acaba ficando dividida com a situação que o país tem passado e na realidade eu tenho falado várias vezes também sobre a questão de nós não sermos cidadãos. Aliás, nós somos ainda cidadãos brasileiros, mas o nosso reino não é desse mundo, né? Nós pertencemos a um outro reino, a um outro mundo. Mas apesar disso, nós ainda somos cidadãos aqui da terra, né? E aqui, Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, e boa parte de vocês pelo menos sabe que a carta que Paulo escreveu aqui aos Filipenses, ele estava em prisão, ele estava preso, né? Apesar de ser chamada Carta da Alegria. Mas aqui nos versículos 27 ao 30, ele fala sobre como deve ser realmente vivida a vida cristã. E que eu chamei aqui a fé do Evangelho. E Paulo fala o seguinte, a partir do versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Aqui Paulo, resumidamente, ele vai falar sobre os inimigos que a gente pode estar enfrentando e certamente vai estar enfrentando na nossa vida espiritual. E é curioso que nós também, um dos estágios da vida que a gente passa é como um soldado, né? Soldado numa guerra mesmo. A Bíblia inclusive fala que nós somos chamados filhos de Deus, né? Quando nós confessamos o nome dele e nos tornamos filhos de Deus, então a gente tem uma comunhão nele. A gente também é servo de Deus, mas a gente também é soldado de Deus. Você tem até algumas passagens, por exemplo, nós somos filhos de Deus, a gente sabe lá a passagem de João capítulo 1, mas Romanos capítulo 8 em especial, ele fala no versículo 14, Romanos 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a primeira coisa, quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. E o sinal disso é que nós temos o Espírito de Deus em nós. E ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas, como eu falei, nós também nos tornamos servos de Deus. É curioso que antes a gente era servo do pecado. E apesar de sermos filhos, nós também somos servos. O próprio Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo. Ele, como Senhor, dando um exemplo de servo, ele lavou os pés dos discípulos, né? Tem duas passagens que eu separei aqui em relação a servos. Isso que eu estou querendo chegar só como uma introdução para o texto de Filipenses que a gente está estudando, tá? O próprio livro de Romanos, no capítulo 6, se você só voltar algumas páginas aí, no versículo 22, ele fala: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E ele também vai falar aos Coríntios, na segunda epístola, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5 ele vai falar: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, apesar de nós sermos filhos, nós também somos servos, ou seja, nós somos servos com o propósito de fazer com que o Evangelho cresça, né? O próprio Senhor se colocou em posição de servo, e como eu sempre falo, né? Se nós, como líderes, não estivermos servindo, nós não servimos para ser líderes. O servo, o líder, em primeiro lugar, também deve ser servo, né? Porque aquele que não sabe obedecer, não sabe liderar, né? E aí, também a gente se torna soldado, né, que inclusive a gente vai ver com mais detalhes em Filipenses, mas lá quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, na realidade, Satanás, ele está aí para tentar destruir a igreja. Ele está, na realidade, pronto para destruir. A gente sabe que o diabo, ele só vem para roubar, matar e destruir. E nessa própria epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele mostra que ele foi não somente filho de Deus, mas servo de Deus, mas ele também foi um soldado. E ele pôde dizer ao fim da vida dele, que a epístola de Paulo a Timóteo foi a última epístola que ele escreveu, ele fala que ele pôde combater então um bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Mas vamos voltar lá a Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Aqui no versículo 27,
ele vai falar sobre a questão justamente como eu falei, de se portar na vida cristã. E umas coisas que ele vai falar, que eu creio que é realmente o centro aí, é o estar no mesmo espírito. E o estar no mesmo espírito, quando você está como um soldado, é importante você ter... Você está em uníssono. Eu servi o exército, né? Eu fiz CPOR, como vocês sabem. E uma coisa que é importante no exército é ter... Como o exército aprende a se comportar como exército? Na ordem unida. Né? É importante o exército estar unido num corpo, sabendo ouvir a voz do seu comandante. Na ordem unida você aprende, inclusive, a reconhecer a voz do seu comandante e como você deve obedecer às ordens. Né? Então, a ordem unida, para cada vez o pessoal marchando mesmo, aprender a marchar junto. Todo mundo está na mesma cadência, no mesmo passo. E comparando agora com a igreja, nada pode substituir a união da igreja, a harmonia. Enquanto o diabo ele quer roubar, matar e destruir, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, ele veio justamente para unir. Né? A última oração dele que a gente vê escrito lá em João 17, ele ora justamente pela união da igreja, que eles sejam um como nós somos um. Ele chega a comparar a unidade que ele tem com o Pai da unidade que nós temos como irmãos no mesmo corpo, no corpo de Cristo. Assim como hoje tem irmãos de outra igreja nos visitando e nós somos um nele. Amém? E aí vem a coisa curiosa. Logo no versículo 27, ele fala assim: somente deveis portar-vos dignamente. Tem outra versão que fala deveis viver dignamente. Né? E essa palavra lá no grego, apesar de ser traduzida como vivei ou portar-vos, a palavra politeumai, que ela vem de politis. Politis no grego é a mesma palavra que dá origem à política. E o politis no grego é cidadão. E essa palavra do vivei ou portar-vos, politeumai, significa ser um cidadão, agir como cidadão, valer-se de ou reconhecer as leis, conduzir de acordo com o prometido alguma lei da vida, administrar fazeres civis, dirigir o Estado. Então, na realidade, você deve se portar ou viver, como são os termos traduzidos aí nas versões que eu usei, na realidade é você viver ou se portar como um cidadão. Mas nós somos cidadãos de onde? Nós somos cidadãos dos céus. E é dessa forma que a gente deve viver. Mas apesar disso, a gente ainda é também cidadão brasileiro. E como eu falei, uma coisa que realmente tem me incomodado é essas discussões políticas que infelizmente a gente vê até irmãos em Cristo se digladiando por causa de esquerda, direita. Existem coisas, inclusive um dos meus professores, quando eu fiz o mestrado, ele falava de coisas, de níveis essenciais na vida cristã. Coisas que a gente deve lutar mesmo, porque são coisas indiscutíveis e que são, na realidade, as bases do Evangelho. Coisas que a Bíblia ensina claramente e que é essencial, como, por exemplo, a Trindade de Deus, a inspiração e a autoridade da Bíblia.
e semana que vem a gente vai estar começando a estudar a questão das religiões, das heresias, das seitas, e coisas que são essenciais para uma igreja ser considerada evangélica, e que a gente não deve abrir mão, é que a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, que a Trinidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, né? Que nós somos salvos pela graça. Então, são assuntos que são indiscutíveis, que causam, inclusive, momento para ser considerado para as igrejas evangélicas. Quem não pensa assim é considerado uma seita na igreja evangélica. Tem coisas que acabam causando divisão na igreja, né? Por exemplo, em relação à forma de batismo. Então, por isso que a gente vê, acaba vendo divisões em igrejas, né? Existem denominações por causa disso. A questão também da soberania de Deus, por exemplo, se uma igreja é arminiana, se é calvinista, seja como crê na soberania de Deus na nossa vida. Isso são coisas essenciais para manter a unidade na igreja, né? Se, por exemplo, numa igreja tem um pastor que é arminiano e um que é calvinista, não vai dar certo, né? Então é bom que tenha essa divisão. Mas aí tem coisas que devem haver debates, sim, na igreja, que pode haver discordância, mas que deve ser trabalhada de uma forma positiva, para que não se quebre a comunhão, né? Por exemplo, semana passada eu vi pessoas postando em rede social sobre a questão da liderança feminina. Aí começaram a debater, não, porque mulher pode ser pastora, não pode ser pastora. E são coisas que tem que ter debate, mas que não pode sair de uma forma que cause divisão, né? A gente deve estar respeitando a posição um do outro. A própria política nos dias de hoje, né? Eu fico realmente preocupado com radicalismos, né? Eu até já falei com meu pai sobre isso. Eu pessoalmente não concordo com uma determinada posição do meu pai, que ele fala: quem é cristão não pode ser de esquerda. Eu já não penso assim. Eu creio que tem cristãos que são de esquerda. Eu não creio, assim como não posso acreditar que fala assim, como tem do outro lado também, tem quem aceita o Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro não pode ser cristão, que ele é a favor da morte e tal. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque são coisas que acabam criando divisão. Nós, em Cristo, nós somos irmãos. E a gente precisa ter muito cuidado com as posições que a gente acaba tomando nesse mundo e que acabam causando um atrito. A gente acaba defendendo, às vezes, mais a nossa posição política como cidadão brasileiro do que ao nosso reino como cidadãos dos céus. E a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande por isso, né? Então, tanto dos dois lados, eu criei meus filhos falando, a gente tem que ter muito cuidado com extremos, porque os extremos dividem. Qualquer radicalismo, a gente tem que ter o equilíbrio, a gente não deve cair, a Bíblia fala que nem para a direita nem para a esquerda, a gente tem que caminhar realmente debaixo da direção do Senhor. E nós somos, como eu falei no começo, nós somos filhos de Deus. E o Filho de Deus, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aqui Paulo está falando sobre a necessidade da unidade, da gente estar num mesmo espírito, né? E coisas que, assim, eu vou dizer, são até menores, não são nem debatidas, mas devem ser comentadas, né? Decididas. Por exemplo, a questão do arrebatamento. Eu já falei, não importa se você é pré-mid ou pós-tribulacionista, o que importa é que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade. Há um só Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São coisas essenciais. Nós somos salvos pela graça. E aí,
nós, nessa questão de sermos cidadãos, como ele fala, devemos portar, a gente deve se portar, como é que ele fala aqui, dignamente, no versículo 27. Não só de uma forma apropriada, de uma forma digna, de um modo digno. A gente deve ter dignidade. A nossa dignidade, ela deve ser condizente com o que a gente crê, com o que a gente prega, com o que a gente ensina. Né? Por exemplo, lá em Efésios, deixa guardado aí Filipenses 1, né? Mas lá, por exemplo, Efésios, no capítulo 4, ele fala assim, repare que Paulo está sempre falando sobre a questão da unidade, ele vai falar sobre isso em várias das suas epístolas. Ele fala, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, ele também estava preso aqui nessa epístola, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele vai falar, é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. E quando ele vai escrever também aos Colossenses, também na questão do andar dignamente, ele fala no versículo 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A gente deve andar dignamente, de uma forma tal que Deus seja realmente glorificado. Então, a gente não pode falar uma coisa e viver de uma forma diferente do que a gente ensina e prega. E aí, lá em Filipenses, ainda 1, versículo 27, ele continua. E ele fala assim, que a gente deve se portar, ou seja, viver como cidadão de uma forma digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá eu vos veja, quer esteja ausente, ou seja, independente de onde eu esteja, se eu estou presente com vocês ou longe, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito. Essa palavra, estáis no mesmo espírito, eu estou tendo de versões que falam firmes, né, no mesmo espírito. A palavra, na realidade, é firme mesmo, é a melhor palavra, porque no grego ela é esteco. É a mesma palavra que dá origem à palavra estaca, né, que é uma coisa que firma, né, faz permanecer firme. E ele, nesse sentido, a gente deve, a palavra esteco significa permanecer firme, perseverar, persistir, manter a posição. Um soldado, quando ele é colocado num posto, ele tem que manter firme a sua posição. É uma das coisas mais, uma das piores sensações que eu me lembro realmente do exército é justamente isso. Quando a gente estava de serviço, estava de guarda, ficava 24 horas em serviço, 2 horas tinha que ficar no posto e tinha que ficar lá. Ó, você vai ficar aqui, ficar por 2 horas. E o pior era quando ficava ainda na entrada do batalhão, né? Porque tinha que ficar recebendo todo mundo que entrava. Então era normalmente por 2 horas no mesmo quadrado ali. E você tinha que ficar ali parado, aguardando. Então era, às vezes tinha certos lugares que era mais fácil, né, que você podia ficar andando, mas quando você entrava, ficava na frente, tem que ficar nesse lugar. E tinha que ficar firme. E nós, como soldados de Cristo, a gente precisa manter firme, no mesmo espírito.
A gente, justamente a firmeza é nesse espírito. A gente tem que manter a unidade, a gente tem que estar com o mesmo objetivo. E o nosso objetivo é o de servir a Cristo, de chegar a pleno conhecimento de Deus. Para isso, a gente precisa perseverar, persistir. E não realmente se conformar com o mundo. Pelo contrário, a gente tem que ter uma posição para estar mostrando ao mundo a luz, o sal de Cristo, né? A gente tem que causar realmente uma diferença nesse mundo que a gente vive. E aí, ainda no versículo 27, ele fala: combatendo juntamente, ou seja, não só está firme no mesmo espírito, mas ele fala também combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Só que esse combatendo juntamente, ou outra versão também fala lutando juntos, é curioso que apesar de estar falando como combatendo, lutando juntos, a palavra no grego é sinátleo. Sim é aquela palavra que na realidade é usada como sim, de sincronia, né? É a parte é a parte comum, ou seja, como na sincronia é um tempo comum, ou seja, está no mesmo tempo. Aqui não, aqui é sinátleo, ou seja, é um momento comum, mas o átleo vem de atlos, que é a competição em arena pública. Então aí ele não está falando simplesmente mais do soldado, mas ele está falando aqui daquele atleta que na realidade quando um atleta que aparecia nas arenas ou no Coliseu, não era simplesmente um atleta como a gente vê hoje os atletas correndo, né? Mas os atletas eram realmente combatentes, eram gladiadores, né? E os jogos públicos, em sua grande maioria, eram na realidade competições mesmo de luta. Tanto que o átleo, ele significa engajar em uma competição, lutar em jogos públicos, competir por um prêmio. Mas você vê, ele fala tanto que a gente tem que estar no mesmo espírito, estar firme no mesmo espírito, mas ele fala também que a gente tem que combater juntamente, ou seja, a unidade é importante. E a unidade é tão importante, e como eu falei que Paulo tratou sobre isso em vários momentos, mas especificamente nessa situação, porque a unidade ela é importante para nós vencermos a batalha espiritual da fé do Evangelho. E um reino dividido não subsiste. Foi o que o próprio Senhor Jesus falou, né? E a gente sabe que um reino dividido não pode subsistir. E é muito problemático quando a gente vê problemas do mundo, como eu falei, que estão tendo divisões por causa dessa situação direita-esquerda, mas que a própria igreja está se dividindo. E é um cuidado que nós, como igreja, devemos ter. Nós não podemos permitir que haja divisão. A gente não deve ser influenciado pelo mundo. Pelo contrário, nós, como igreja, devemos estar influenciando o mundo, né? E a gente tem que estar no mesmo espírito, a gente tem que estar combatendo juntamente, com o mesmo ânimo. Nós não podemos permitir, como eu falei então, divisão. Um reino dividido não pode subsistir. E nós somos cidadãos do reino dos céus. Esse politeomai, né? Nós somos cidadãos do reino dos céus. Ele que é o nosso reino. É ele que importa. Não importa a gente estar se digladiando como gladiadores mesmo no ringue da batalha humana. Mas o nosso campo de batalha é outro. Nós temos um inimigo comum. E a gente deve estar unido contra ele. E quem é o inimigo comum?
o inimigo comum não são os partidos políticos. O nosso inimigo comum é Satanás. Judas, lá no versículo 3, olha só o que ele fala. Judas, versículo 3, aquele livrinho lá antes de Apocalipse. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, na realidade, Judas ele fala aqui da importância, da necessidade, da exortação da gente batalhar pela fé. A nossa batalha é pela nossa fé. Essa é a nossa principal. E eu vendo essas escalas que nós como cristãos vivemos, né? Filhos de Deus, servos de Deus, soldados de Deus. É muito importante. Eu creio realmente que filhos de Deus nós somos assim que a gente crê. Continuamos sendo filhos de Deus ao longo do tempo, mas há um momento que vai tendo a maturidade, nós vamos dizer assim, nos graduando cada vez mais como soldados, e a gente precisa estar crescendo no conhecimento cada vez mais de Deus. E como a gente se aperfeiçoa para estar na batalha? Através da leitura da Bíblia, através da oração, a gente precisa, através da vivência, através do dizer não às tentações, através realmente do não entrar nessas armadilhas que o diabo muitas vezes coloca diante de nós, às vezes através de uma rede social ou através de um debate que não vai levar a nada com aquela determinada pessoa e infelizmente acaba criando situações horríveis. Voltando lá em Filipenses, ele fala, inclusive, lá no versículo 28, quando ele vai entrar nessa questão do confronto, que ele fala assim: e em nada vos espanteis dos que resistem. Outras versões falam: em nada estáis intimidados. A palavra aí, intimidado, não se espantar, ela amedrontar, assustar. Nada, nem ninguém deve nos amedrontar, nos assustar, nos intimidar por causa do Evangelho. Quando nós estamos anunciando o Evangelho, quando a gente está lutando pelo Evangelho, que essa é a nossa batalha, a gente não deve ser intimidado, acovardado, não deve ficar assustado. Inclusive, quando ele escreve lá aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, ele vai falar: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, quando ele escreveu aqui aos Gálatas, falou: olha, você se deixa se intimidar, se amedrontar, se inquietar por causa de alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo e que acabam querendo mudar o evangelho para outro. E lá em Filipenses, a gente vê justamente isso. Ele fala: em nada vos espanteis dos que resistem. E esses que resistem, ou no grego antikeimai, não é na realidade
a resistência que a gente está vendo aí política, mas os adversários, ou os que resistem, eles são os que se opõem às boas novas, eles se opõem ao Evangelho, são os inimigos do Evangelho. Não é uma resistência política. E olha só o que ele fala no versículo 28. Em nada vos espanteis, vos intimideis, vos amedronteis dos que resistem, ou dos que são os adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Outra versão fala prova evidente de perdição. É um termo técnico mesmo, judiciário, que ele está usando aí, que na realidade a palavra no grego, são duas palavras na realidade, mas a palavra que é usada como prova ou indício é demonstração, prova, manifestação feita por meio de um ato. Na realidade não é um indício, é uma prova, a nossa prova. O que o Evangelho, o que nós cremos, é uma prova da nossa fé, não é simplesmente um indício. Para eles, para aqueles que se opõem, a nossa fé em Cristo, a nossa fé no Evangelho, é um indício de que é uma prova de que nós estamos perdidos. Nós estamos destruídos. Mas na realidade, para nós, ela é salvação. Enquanto uns acham loucura, nós sabemos que é sabedoria. Enquanto uns acham que é destruição, nós sabemos que é salvação. E o mais interessante é que quando nós sofremos sem ficarmos intimidados, para os inimigos de Deus é uma prova, assim eu creio, de que é justamente o contrário. Enquanto eles pensam que nós estamos sendo destruídos e eles salvos, na realidade, é uma prova de que eles serão destruídos e nós somos salvos. Quando Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, na segunda epístola aos Tessalonicenses, ele fala exatamente sobre isso, sobre esse pensamento e o destino diferente que há entre os que são crentes em Jesus e os que não são. Ou seja, dos filhos de Deus e os seus adversários. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na realidade, a gente vê aqui que é justamente através dessa, como ele fala aqui, cadê? Daqui eu já voltei, que é para Filipenses. Como ele fala de que é uma prova clara de que eles vão para a perdição e nós vamos para a salvação em Cristo. Né? Mas para isso, olha só o que é necessário: passar também por ter paciência, fé, passar por perseguições, aflições. Então tudo isso faz parte da nossa vida cristã. E como eu falei, o inimigo, ele só vê essa união e a fé do cristão como uma prova evidente do fracasso dele. E aí, voltando lá a Filipenses, terminando aqui nos versículos 29 e 30,
que ele fala assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Não sei se você reparou, olha só que ele fala: nos foi concedido não somente crer, mas também padecer. O padecer em Cristo é um dom de Deus, é um dom da graça de Deus. Ele fala: assim como a gente recebe também o dom da salvação, há um outro dom que a gente recebe, o dom de sofrer por causa dele. Filipenses, no capítulo 3, ele fala, no versículo 10, ele fala assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ou seja, quando ele fala assim, a comunicação de suas aflições, é como se a gente não crê que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Então as aflições dele, a gente também, se Cristo sofreu, a gente também acaba sofrendo na nossa vida. E principalmente quando a gente está anunciando o Evangelho, quando as pessoas nos rejeitam ou têm perseguição por causa do Evangelho, não é nós que eles estão rejeitando, é Cristo que eles estão rejeitando. Quando nos perseguem, não é nós que estão perseguindo, é Cristo que estão perseguindo, porque as pessoas não nos conhecem. E quando a gente está lá fora anunciando o Evangelho, ela não conhece o Sérgio, ela não conhece o José, o Alex, o Abete. A gente está sendo como representantes de Cristo. E se cada um de nós está sendo perseguido lá fora, não é por causa de nós, é por causa de Cristo. Então, olha só o que aconteceu com a igreja lá em Atos. Atos capítulo 5. Atos, no capítulo 5, a gente vê os apóstolos aqui sendo presos, sendo apresentados perante o Sinédrio. E olha só no versículo 40. Depois do conselho de Gamaliel, o Sinédrio então concorda com ele e fala assim: e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles tinham acabado de ser açoitados, mas eles se regozijaram por terem sido dignos de padecer afronta, por sofrer, por padecer. Eles regozijaram, tiveram alegria tremenda pelo privilégio de ser perseguido, pelo privilégio de padecer pelo nome de Jesus. E é um privilégio para nós estarmos no mesmo barco que os apóstolos. E às vezes a gente chega por qualquer dificuldade, qualquer sofrimento: ah, Senhor, por que eu estou passando isso? Mas é um privilégio padecer pelo nome de Deus. E como a gente viu aqui em Filipenses, nos foi concedido não somente crer, mas também padecer por Ele. É um dom padecer por Cristo. É um privilégio. E o padecer é justamente isso. Então, o sofrimento do cristão é um dom da graça. E esse sofrimento, esse padecimento, ele nos fortalece. Você vê, olha só o que Pedro escreveu. Pedro foi um dos que estava lá, naquela situação que a gente acabou de ler. E lá na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10, lá no finalzinho da carta, ele fala assim: e o Deus de toda graça,
que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O padecimento, como um dom, ele é um dom transitório, ele é temporário, ele não vai durar. Por quê? Porque Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos confirmar, Ele vai nos fortificar, Ele vai nos fortalecer. E quando a gente estiver na presença do Senhor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais padecimento, não vai ter mais choro. Só vai ter glória, só vai ter alegria. Inclusive, no próprio epístola de Paulo, aqui no capítulo 4, no versículo 13, ele faz até uma conexão com aquilo que ele passou lá no livro de Atos. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Voltando a Filipenses. Ele termina no versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto. Os filipenses, eles já tinham visto também Paulo ser aprisionado quando ele esteve lá com Silas, lá em Atos 16, você não precisa abrir, mas ele foi preso. Ele foi preso lá também. Como eu consegui isso? Ele foi preso lá também. E quando ele fala aqui, o mesmo combate que já em mim tendes visto, eles foram testemunha disso. E nós, como cristãos, mesmo em meio à batalha, a gente tem que viver, se portar de uma forma digna. Paulo, ele mostrava tranquilidade, fé, paciência, confiança. E ele sabia, inclusive, como ele fala aqui no versículo 6, Filipenses 1, versículo 6, ele confiava que os próprios filipenses, eles continuariam nesse caminhar cristão. No versículo 6 ele fala, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus começou a boa obra em nós e Ele vai terminar. A gente precisa, apesar das dificuldades, ter a certeza de que Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos mantém, mas a gente precisa ouvir a voz do nosso comandante, a gente precisa se manter firme, tomar nossa posição de fé, também como cidadão do reino, viver de uma forma digna, que seja condizente com o que a gente ensina, com o que a gente crê, com o que a gente prega. E que a gente possa estar realmente sendo luz em meio a essa escuridão que a gente tem visto nos dias de hoje. Que possamos realmente causar uma influência positiva na vida dos outros. Tendo sempre na nossa lembrança de que o nosso reino não é desse mundo. E que o padecer por Cristo é um dom, assim como crer nele é um dom. Se ele sofreu, se ele morreu por nós, mas ressuscitou, o escritor aos Hebreus ele fala que nós não padecemos até o sangue. Ele chegou a padecer por nós ao sangue, a gente não. Então, o nosso sofrimento, as dificuldades que a gente passa nesse mundo não são nada
para se comparar com o que ele passou, né? E as breves aflições desse mundo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então, vamos estar tendo realmente essa visão, né, de quando a gente tiver, antes de entrar em um atrito na internet, alguma coisa assim, ou pessoalmente por causa de política, que a gente tenha também isso em mente, de que um reino dividido não se subsiste. Principalmente quando a gente estiver debatendo com outros cristãos, né? Chega num privado, conversa com ele, em vez de estar expondo determinadas situações. E para a gente, eu creio que a gente está chegando num momento na nossa história do Brasil que nós como igreja, nós temos realmente que tomar uma posição. Deixe de meninice, chega de coisas realmente maturas, né, de maturidade cristã, e a gente precisa realmente ver que o tempo está chegando ao fim e que a gente precisa se posicionar como cristãos, se unir, não permitir divisão e realmente levar esse Brasil para Cristo. E isso só pode acontecer se realmente a igreja, os que são realmente igreja, se unirem e não permitirem que coisas mínimas, como uma discordância política, atrapalhe o nosso crescimento e a nossa vida com Cristo. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite aqui na Tua presença. Eu quero